Às vezes a vida nos coloca em caminhos de humilhação para nos preparar para um destino maior. Naquela mansão de mármore e cristal, eu era invisível para todos, exceto para ele. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Esperança. Hoje estou com 87 anos e o coração cheio de histórias para contar. Antes de começar essa história que mudou minha vida completamente, queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal e me contarem nos comentários de onde estão assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Vou contar para vocês hoje como saí da pobreza e da humilhação para encontrar um amor verdadeiro e transformar uma cidade inteira aqui em Joinville, Santa Catarina, quando tudo parecia perdido. Essa história começa em 1956, quando eu tinha apenas 19 anos e cheguei do interior para trabalhar como empregada doméstica na casa mais imponente da cidade. A mansão dos Cardoso se erguia como um palácio no coração de Joinville. Suas paredes de mármore branco brilhando sob o sol catarinense, como se fossem feitas de gelo eterno. Os jardins se estendiam por hectares, com roseiras importadas da Europa, fontes de água cristalina e caminhos de pedra portuguesa que serpenteavam entre árvores centenárias. Eu vinha de uma cidadezinha do interior, onde nossa casa tinha apenas 3 cômodos e o chão era de terra batida. Quando minha mãe, Dona Rosa, soube que Dona Valentina Cardoso procurava uma empregada jovem e dedicada através do padre da igreja, ela não hesitou em me preparar para uma viagem. Esperança, minha filha, ela disse, segurando minhas mãos calejadas pelo trabalho na roça. Essa é sua chance de ter uma vida melhor, de sair da miséria que nossa família conhece há gerações. Ela arrumou minha única mala de papelão com as 2 mudas de roupa que eu possuía, me benzeu 3 vezes e me acompanhou até a estação rodoviária com lágrimas nos olhos. Seja forte, seja honesta e nunca se esqueça de onde veio. Foram suas últimas palavras antes do ônibus partir, numa manhã fria de março. A viagem até Joinville durou 5 horas por estradas de terra que me deixaram enjoada e coberta de poeira. Quando finalmente chegamos à rodoviária da cidade, fiquei impressionada com o movimento, os carros modernos, as lojas com vitrines iluminadas e as pessoas bem vestidas caminhando pelas calçadas. Tudo era tão diferente do meu mundo rural que me senti como se tivesse chegado a outro país. Um motorista uniformizado me esperava com uma placa com meu nome, algo que jamais havia imaginado que aconteceria comigo. Durante o trajeto até a mansão, ele me explicou as regras básicas. A família Cardoso é muito tradicional e exigente. Dona Valentina não tolera atrasos, descuidos ou familiaridades. O Dr. Rafael é médico respeitado e trabalha muito. Dona Adelaide, a sogra, comanda a casa com punho de ferro. Você terá que provar seu valor rapidamente ou será dispensada como as outras. Suas palavras me deixaram nervosa, mas também determinada a dar o meu melhor. Quando o portão de ferro forjado se abriu e avistei a mansão pela primeira vez, meu coração disparou. Era maior que a igreja da minha cidade natal, com 3 andares, varandas adornadas com colunas gregas e janelas enormes que refletiam o céu azul. Dona Valentina me recebeu no hall principal. Um ambiente gigantesco com piso de mármore branco e preto, formando desenhos geométricos. Um lustre de cristal que parecia ter 1000 pequenos sóis pendurados e escadaria curva que levava aos andares superiores. Ela usava um vestido de seda azul marinho que custava mais que minha família via em um ano inteiro, sapatos de couro italiano e um colar de pérolas que brilhava suavemente contra sua pele alva. Você dormirá no quartinho dos fundos, ao lado da cozinha, ela disse apontando com uma luva branca para os fundos da casa, sua voz fria e distante, como se falasse com um objeto. Suas obrigações começam às 5 da manhã com o preparo do café da família. Espero que seja mais competente e duradoura que a anterior, que não aguentou nem 2 meses das exigências desta casa. Sua sogra, Dona Adelaide, uma senhora de 70 anos com cabelos grisalhos presos em coque impecável
e olhos azuis penetrantes me observava do alto da escadaria de mármore, como uma águia estudando sua presa. "Não se acostume muito com o conforto, menina", ela murmurou quando Dona Valentina se afastou para atender um telefonema. "Empregadas aqui têm a tendência de não durar muito tempo. Esta casa tem exigências que poucas conseguem suportar." O quartinho que me foi destinado era um cubículo sem janelas, com uma cama estreita, um guarda-roupa pequeno e uma mesinha onde mal cabia uma bacia para me lavar. Comparado à minha casa no interior, tinha suas vantagens: água encanada, energia elétrica e um colchão que não afundava. Mas a falta de luz natural e o cheiro de umidade me deixavam claustrofóbica. Na primeira noite, deitada naquela cama estranha, escutei os sons da mansão. Passos ecoando pelos corredores de mármore, portas pesadas se fechando, conversas abafadas vindas dos andares superiores. Senti uma mistura de medo e esperança, perguntando-me se havia feito a escolha certa ao deixar minha família para trás. O relógio da cozinha bateu 00:30, depois 1, 2 da manhã, e eu ainda estava acordada, tentando imaginar como seria minha nova vida naquele palácio, que parecia tão bonito por fora quanto frio por dentro. Nos primeiros meses, estabeleci uma rotina que me deixava exausta, mas também me dava a sensação de propósito. Acordava às 4:30 da manhã, tomava um banho rápido no banheiro minúsculo anexo ao meu quarto, vestia o uniforme cinza que Dona Valentina havia mandado fazer especialmente para mim e subia para a cozinha principal. Preparava o café da manhã seguindo instruções detalhadas. Café coado na hora, servido em xícaras de porcelana francesa, pães frescos aquecidos no forno, geleias artesanais dispostas em potes de cristal, frutas cortadas em formatos específicos e sucos naturais coados 2 vezes para ficarem completamente límpidos. Tudo tinha que estar pronto às 7h em ponto, quando a família se reunia na sala de jantar formal. Após o café, eu limpava os 15 cômodos da mansão, seguindo uma ordem rigorosa, estabelecida por Dona Adelaide. Primeiro os banheiros, depois os quartos. Em seguida, as salas sociais. E, por último, a cozinha e áreas de serviço. Cada móvel tinha um produto específico de limpeza. Cada tecido exigia cuidados particulares. Cada objeto decorativo precisava ser manuseado como se fosse uma relíquia sagrada. As tardes eram dedicadas à lavanderia e ao cuidado das roupas da família. Dona Valentina possuía um guarda-roupa que ocupava um cômodo inteiro, com vestidos de baile, tailleur para ocasiões formais, roupas casuais de grifes internacionais e sapatos suficientes para uma loja inteira. Cada peça exigia cuidados especiais: lavagem à mão com sabões importados, secagem em cabides específicos, passagem com ferro em temperaturas exatas e armazenamento com sachês perfumados para manter o aroma de rosas francesas. Doutor Rafael tinha suas próprias exigências. Ternos que precisavam estar impecáveis para suas consultas médicas, camisas brancas engomadas com perfeição militar e gravatas organizadas por cores e padrões. Dona Adelaide, apesar da idade avançada, mantinha um padrão de elegância que exigia atenção constante aos detalhes de sua vestimenta. Quando sobrava tempo, eu cuidava dos jardins externos, regando as plantas, podando galhos secos e mantendo os caminhos de pedra livres de folhas e detritos. Dr. Rafael era um enigma que me intrigava profundamente. Homem alto e elegante de 35 anos, com cabelos castanhos sempre penteados com perfeição, olhos verdes que pareciam carregar um peso invisível e mãos delicadas de cirurgião, que manejavam instrumentos médicos com a mesma precisão com que um maestro conduziria uma orquestra. Ele saía todas as manhãs às 7h30 para o Hospital São Francisco, onde era considerado um dos melhores cardiologistas da região sul do Brasil, e retornava invariavelmente às 8 da noite, sempre com aquela expressão cansada de quem carrega responsabilidades enormes sobre os ombros. Durante esses primeiros meses, ele mal olhava em minha direção, tratando-me com a cortesia distante que se reserva aos prestadores de serviço.
Quando precisava de algo, fazia o pedido de forma educada, mas impessoal. Por favor, Esperança, poderia passar minha camisa azul? Seria possível servir o jantar alguns minutos mais cedo hoje? Há café fresco na cozinha? Jamais iniciava conversas casuais ou demonstrava interesse pela minha pessoa, além do âmbito profissional. Durante esses primeiros meses de adaptação, eu pensava que havia encontrado uma estabilidade, mesmo sendo tratada como se fosse parte da mobília. As refeições eram feitas sozinha na cozinha, depois que a família terminava, comendo os restos que sobravam dos pratos fartos que eu mesma preparava. Aos domingos tinha folga das 2 às 6 da tarde, período que eu aproveitava para escrever cartas para minha mãe, relatando apenas os aspectos positivos da minha nova vida. O conforto da casa, a regularidade do salário, a oportunidade de aprender sobre o funcionamento de uma família de classe alta. Nunca mencionava a solidão que sentia, a frieza com que era tratada, ou a sensação constante de ser observada e julgada por cada movimento que fazia. Também não falava sobre as noites em que chorava silenciosamente, questionando se havia trocado a pobreza familiar calorosa pela riqueza solitária de uma vida sem afeto. Mas a vida tinha outros planos para mim. Planos que começaram a se revelar numa noite chuvosa de março, que mudaria para sempre minha compreensão sobre aquela família e sobre meu próprio destino. A descoberta que mudaria o rumo de toda a minha existência aconteceu numa terça-feira chuvosa, quando o outono começava a atingir as folhas dos jardins com tons dourados e vermelhos. Eu havia terminado de limpar a cristaleira da sala de jantar principal, polindo cada taça de cristal boêmio, até que brilhassem como diamantes sob a luz do lustre, quando ouvi Dona Valentina falando ao telefone, em seu escritório particular. A porta pesada de carvalho estava entreaberta, provavelmente esquecida assim após a entrada apressada de algum visitante, e suas palavras chegaram até mim com a clareza devastadora de uma confissão involuntária. Sim, doutor. Pode depositar apenas 200 cruzeiros na conta dela mesmo. Ela dizia com naturalidade cruel. A menina do interior nem sabe que deveria receber 400. É melhor assim. Mantenha a fome necessária para que trabalhe direito. Meu coração disparou como se tivesse levado um choque elétrico. Durante 6 longos meses, eu havia recebido apenas metade do meu salário acordado, enquanto mandava praticamente tudo para minha família no interior, privando-me até das necessidades mais básicas como um sabonete decente ou um par de sapatos sem furos. A revelação me atingiu como um punhal gelado atravessando o peito. Lembrei-me de todas as vezes que havia passado fome para economizar dinheiro para enviar à minha mãe, de como havia remendado minha única roupa íntima várias vezes porque não tinha condições de comprar outra, de quantas noites havia dormido com frio porque não ousava pedir um cobertor extra. Enquanto eu me privava de tudo, Dona Valentina guardava metade do meu suor em sua conta bancária, tratando minha necessidade como garantia de submissão. Senti uma mistura devastadora de raiva, tristeza e humilhação que jamais havia experimentado com tal intensidade. Ali mesmo, escondida atrás da porta ornamentada, com os punhos cerrados e lágrimas de indignação escorrendo pelo rosto, prometi a mim mesma que descobriria que outros segredos podres, aquela família aparentemente perfeita, escondia por trás de suas fachadas de mármore e cristal. Se Dona Valentina pensava que podia me roubar impunemente, estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente a determinação de uma jovem que não tinha mais nada a perder. Os dias seguintes se transformaram numa investigação silenciosa e metódica. Comecei a prestar atenção obsessiva em conversas sussurradas nos corredores, papéis deixados descuidadamente sobre mesas, telefonemas feitos em horários estranhos e visitantes que chegavam sempre quando do tutor. Rafael estava no hospital. Cada movimento na casa ganhou novo significado. Cada gesto dos patrões foi analisado sob a lupa da minha suspeita recém-despertada. Dona Adelaide, com sua intuição aguçada pelos 70 anos de experiência de vida,
percebeu imediatamente que algo havia mudado em mim. Seus olhos azuis penetrantes me seguiam pelos cômodos com uma atenção que não demonstrava antes, como se tentasse decifrar que segredo eu carregava. "Cuidado com o que você vê e escuta nesta casa, menina", ela me disse certa manhã, enquanto eu arrumava as rosas brancas do hall principal. Suas palavras carregadas de um peso que eu ainda não compreendia completamente. Nem tudo aqui é o que parece ser. E curiosidade excessiva pode ser perigosa para uma jovem na sua posição. Doutor. Rafael também começou a me dirigir olhares diferentes. Não mais de indiferença profissional, mas de algo que parecia preocupação genuína, misturada com uma culpa que eu não conseguia interpretar. Quando me viu tropeçar de fraqueza após um dia particularmente longo sem comer adequadamente, ele insistiu para que eu fizesse as refeições junto com a família, contrariando diretamente as ordens expressas de sua esposa. "Esperança, você precisa se alimentar melhor", ele disse, segurando meu braço com delicadeza, enquanto me ajudava a me equilibrar. "Não posso permitir que passe necessidades básicas trabalhando em nossa casa." Dona Valentina reagiu com frieza cortante. "Rafael, não misture seus impulsos médicos com a hierarquia doméstica estabelecida. Empregadas comem na cozinha. Sempre foi assim." Mas ele manteve sua posição com firmeza incomum. "Nesta questão, Valentina, minha decisão é final. Esperança fará as refeições conosco. E pronto." Foi a primeira vez que presenciei uma discordância aberta entre o casal. E a tensão que se instalou na sala de jantar durante os dias seguintes era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. As mudanças na dinâmica familiar me deixaram simultaneamente esperançosa e apreensiva. Durante as refeições compartilhadas, Doutor, Rafael fazia questão de me incluir nas conversas, perguntando sobre minha família no interior, meus sonhos para o futuro e minhas impressões sobre a vida na cidade grande. Suas perguntas demonstravam interesse genuíno que aquecia meu coração de uma forma que eu não sabia ser possível. Dona Valentina participava dessas conversas com educação glacial, respondendo quando questionada, mas jamais iniciando tópicos que me incluíssem. Dona Adelaide observava tudo em silêncio, seus olhos inteligentes captando nuances de comportamento que escapavam aos outros. Eu me sentia como uma peça de xadrez movida por forças que não compreendia completamente, sabendo que algo importante estava acontecendo, mas sem conseguir enxergar o quadro completo. A sensação de estar no centro de uma teia complexa de relacionamentos e segredos me deixava alerta e ansiosa, como um animal selvagem que sente o perigo se aproximando, mas não consegue identificar de onde virá o ataque. Foi durante uma tempestade devastadora que atingiu Joinville em abril que as primeiras grandes revelações começaram a emergir das sombras onde haviam permanecido escondidas por anos. A tempestade durou 3 dias inteiros, com ventos que derrubaram árvores centenárias, chuva que inundou ruas e cortes de energia elétrica que mergulharam a cidade numa escuridão primitiva. A mansão dos Cardoso, apesar de sua construção sólida, não escapou dos efeitos do temporal. A energia foi cortada no primeiro dia e não retornou até o final da semana, forçando a família a viver sob luz de velas e lampiões, como nossos antepassados faziam séculos atrás. Sem a rotina normal da casa, sem a televisão, sem os aparelhos elétricos que definiam o ritmo moderno da vida, as pessoas começaram a se comportar de forma completamente diferente. Como se a escuridão liberasse aspectos de suas personalidades que a luz artificial mantinha reprimidos. Dona Valentina ficou visivelmente agitada desde o primeiro dia da tempestade, caminhando de um lado para outro pelos corredores como um animal enjaulado, suas mãos tremendo ligeiramente sempre que segurava uma vela. Ela murmurava coisas incompreensíveis para si mesma. Olhava constantemente pela janela como se esperasse alguém e se sobressaltava com qualquer ruído inesperado. Doutor. Rafael se mostrou mais presente e atencioso que eu jamais havia visto, ajudando-me com as tarefas domésticas de uma forma que seria impensável em circunstâncias normais.
Ele carregava água, organizava velas pelos cômodos e até mesmo ajudou a preparar refeições simples no fogão, a lenha que havia na parte externa da cozinha. Dona Adelaide, surpreendentemente, parecia revigorada pela situação, como se a ausência de modernidade a trouxesse de volta a uma época que compreendia melhor. As tempestades revelam o verdadeiro caráter das pessoas, ela me disse enquanto costurava a luz de velas. Observe bem como cada um reage quando as conveniências da vida moderna desaparecem. Foi na segunda noite da tempestade que Dr. Rafael me procurou para uma conversa que mudaria para sempre a natureza do nosso relacionamento. Eu estava na biblioteca, aproveitando a luz de várias velas para ler um dos livros médicos que ele me havia emprestado, quando ele apareceu, carregando uma bandeja com chá quente e biscoitos caseiros. Esperança, ele disse sentando-se na poltrona ao lado da minha, sua voz carregada de uma intensidade que jamais havia escutado antes. Aproveito este momento de privacidade para lhe falar sobre algumas coisas que venho observando há meses. Seu rosto, iluminado pela luz dourada e tremeluzente das chamas, parecia esculpido em bronze, com sombras dançando ao redor de seus olhos verdes, que brilhavam com uma urgência misteriosa. Você já reparou nos visitantes estranhos que vêm aqui quando eu não estou? Nas reuniões noturnas que acontecem no escritório de Valentina? Nos telefonemas sussurrados que ela faz durante a madrugada? Confirmei com um aceno, meu coração batendo forte pela proximidade física dele e pela gravidade evidente de suas palavras. Tenho motivos para suspeitar que minha esposa está envolvida em atividades que vão muito além de simples administração doméstica. Dr. Rafael continuou, sua mão se movendo inconscientemente em direção à minha, antes de parar no meio do caminho, como se lembrasse subitamente das barreiras sociais que nos separavam. Os valores que ela movimenta não correspondem às nossas rendas familiares legítimas. Há depósitos bancários de origens duvidosas, reuniões com pessoas que não pertencem ao nosso círculo social e uma secretividade sobre assuntos financeiros que me preocupa profundamente. Ele pausou, estudando minha reação com cuidado. Preciso de alguém em quem possa confiar para me ajudar a descobrir a verdade. Alguém que tenha acesso aos ambientes da casa quando eu não estou presente. A tempestade rugiu lá fora, relâmpagos iluminando dramaticamente a biblioteca. E senti que estava sendo convidada para algo muito maior e mais perigoso do que simplesmente trabalhar como empregada doméstica. Estava sendo chamada para me tornar uma investigadora dos segredos mais escuros da família que me empregava. Na terceira noite da tempestade, presenciei algo que confirmou as suspeitas de Dr. Rafael de forma mais devastadora do que eu poderia ter imaginado. A chuva havia diminuído para uma garoa persistente, mas o vento ainda uivava pelos corredores da mansão, como uma alma penada. Eu estava terminando de organizar a copa quando ouvi vozes vindas do escritório de Dona Valentina. Vozes que não pertenciam à família. Movida pela curiosidade que Dr. Rafael havia aguçado e pela necessidade de descobrir mais sobre os roubos do meu salário, me escondi atrás das pesadas cortinas de veludo da biblioteca adjacente, de onde podia ouvir claramente a conversa sem ser vista. Dona Valentina estava reunida com 2 homens bem vestidos, suas vozes graves ecoando pelo cômodo iluminado apenas por velas, que criavam sombras dramáticas nas paredes forradas de madeira nobre. As famílias carentes de Joinville e região agradecem sua generosidade contínua, Dona Valentina, disse um dos homens com sotaque que parecia vir da capital. Os 500 mil cruzeiros arrecadados na campanha beneficente de Natal foram realmente uma bênção para nossa organização caritativa. A resposta de Dona Valentina me gelou o sangue nas veias. Ela riu de forma cruel e calculista. Um som que jamais havia escutado dela antes. Meus caros, eles receberam exatos 50 mil cruzeiros, como sempre acontece. O restante foi investido de forma muito mais inteligente e produtiva. Podem ter absoluta certeza. Um dos homens perguntou sobre a segurança do esquema, e ela respondeu com confiança assustadora.
Meu marido é médico respeitado demais para suspeitar da própria esposa. A empregada é ignorante demais para entender movimentações financeiras. E minha sogra está velha demais para se intrometer nos meus negócios. Estamos completamente seguros. A descoberta me deixou nauseada e furiosa ao mesmo tempo. Dona Valentina não estava apenas roubando meu salário. Ela estava roubando dinheiro destinado às famílias mais pobres da região. Famílias como a minha. Pessoas que dependiam daquela ajuda para sobreviver aos meses mais difíceis do ano. A mulher elegante que eu servia todos os dias, que comia em pratos de porcelana e dormia em lençóis de seda, estava literalmente tirando comida da boca dos famintos para aumentar sua própria riqueza. Pensei em minha mãe no interior, recebendo migalhas do meu salário roubado, sem saber que o pouco dinheiro que eu conseguia enviar era ainda menos do que deveria ser. Pensei nas crianças órfãs de Joinville, nas viúvas sem recursos, nos trabalhadores desempregados que esperavam pela caridade que nunca chegava, porque estava sendo desviada para as contas bancárias de uma mulher que já tinha mais do que poderia gastar em várias vidas. Naquele momento, escondida atrás das cortinas com lágrimas de indignação escorrendo pelo rosto, prometi a mim mesma que encontraria uma forma de expor essa injustiça monstruosa, mesmo que isso custasse meu emprego e minha segurança. Doutor, Rafael havia começado a me procurar com frequência crescente para conversas que iam muito além das questões domésticas ou das investigações sobre sua esposa. Inicialmente eu pensava que fosse apenas bondade médica ou talvez compaixão pela minha situação vulnerável. Mas gradualmente percebi que havia algo mais profundo e pessoal motivando sua atenção. Nossos encontros aconteciam sempre na biblioteca ou nos jardins durante as primeiras horas da noite, quando Dona Valentina estava ocupada com suas atividades misteriosas e Dona Adelaide se recolhia aos seus aposentos. Ele trazia chá, livros médicos que pensava que me interessariam, ou simplesmente se sentava ao meu lado em silêncio confortável, que falava mais que muitas palavras. Uma tarde particularmente quente de dezembro, enquanto eu organizava sua coleção de livros raros de medicina, ele me disse algo que fez meu coração disparar. Esperança. Você tem uma inteligência natural que a educação formal poderia transformar em algo extraordinário. Nunca aceite menos do que merece. Nunca permita que ninguém a diminua por causa de sua origem. Suas palavras me aqueceram por dentro de uma forma que eu não sabia ser possível, criando uma esperança perigosa de que talvez, apenas talvez, eu pudesse significar algo mais para ele do que apenas uma empregada eficiente. As descobertas sobre o esquema criminoso de Dona Valentina continuaram se acumulando como evidências em um tribunal invisível. Durante minhas investigações discretas, encontrei documentos escondidos em uma gaveta secreta de seu escritório que revelavam a verdadeira extensão de suas fraudes. O esquema era elaborado e sistemático. Ela organizava eventos beneficentes luxuosos na mansão. Coletava grandes quantias da sociedade abastada de Joinville e região, mas apenas uma pequena porcentagem chegava efetivamente aos necessitados. O resto era desviado através de uma rede complexa de contas bancárias falsas e investimentos em seu próprio nome. Durante os últimos 2 anos, ela havia roubado dinheiro suficiente para construir uma escola inteira. Valores que deveriam ter alimentado centenas de famílias, vestido milhares de crianças e oferecido cuidados médicos básicos para quem não tinha condições de pagar. A descoberta me deixou fisicamente doente, mas também profundamente determinada a encontrar uma forma de expor essa injustiça que manchava não apenas a reputação da família Cardoso, mas prejudicava concretamente as pessoas mais vulneráveis da comunidade. A complexidade emocional da minha situação aumentava a cada dia que passava. Por um lado, sentia repulsa crescente por Dona Valentina e seus crimes contra os pobres. Por outro, desenvolvia sentimentos cada vez mais intensos por Doutor Rafael, o que me colocava numa posição eticamente impossível.
Como poderia me apaixonar pelo marido da mulher que eu pretendia expor publicamente? Como poderia sonhar com um futuro ao lado de um homem que estava completamente fora do meu alcance social? Mas o coração não obedece à lógica. E meus sentimentos por ele cresciam irresistivelmente a cada conversa, a cada olhar gentil, a cada gesto de consideração que demonstrava por minha pessoa. Ele me tratava com respeito genuíno, interessava-se por minhas opiniões, valorizava minha inteligência natural e me fazia sentir digna de atenção e carinho. Era a primeira vez na vida que um homem me via como pessoa completa, não apenas como força de trabalho ou objeto de piedade. Essa experiência nova e emocionante me assustava tanto quanto me encantava. Dona Adelaide continuava sendo um enigma indecifável que me observava com intensidade crescente. Seus comentários crípticos sobre os segredos da família ganharam nova urgência após a tempestade, como se ela pressentisse que mudanças importantes estavam se aproximando. "Esta casa guarda muitos segredos, criança", ela me disse certa manhã, enquanto tomávamos café na cozinha, aproveitando um momento raro em que estávamos sozinhas. "Alguns são perigosos para quem os descobre. Outros são libertadores para quem tem coragem de enfrentá-los. O importante é saber diferenciar entre os dois tipos." Suas palavras eram sempre carregadas de significados múltiplos que eu tentava decifrar sem sucesso completo. Havia momentos em que ela parecia querer me proteger de algo, outros em que parecia me testar ou me preparar para algum desafio futuro. Sua lealdade familiar era inquestionável, mas eu começava a suspeitar que essa lealdade não se estendia automaticamente a todos os membros da família, especialmente quando comportamentos criminosos estavam envolvidos. O verão de 1957 trouxe calor sufocante que intensificou todas as tensões já existentes na mansão. As noites eram úmidas e pesadas, tornando o sono quase impossível, e os dias se arrastavam com lentidão tropical, que deixava todos irritadiços e impacientes. Foi nesse período que Dr. Rafael me fez uma confissão que mudou completamente a natureza do nosso relacionamento. Estávamos no jardim numa noite particularmente quente, sentados no banco de pedra sob a sombra de uma mangueira centenária, quando ele se virou para mim com a expressão de quem finalmente decidiu quebrar um silêncio que se tornara insuportável. "Esperança, preciso lhe dizer algo que venho guardando há meses. Algo que não posso mais manter em segredo sem que me corroa por dentro." Sua voz tremia ligeiramente, e pude ver o esforço que fazia para encontrar as palavras certas. "Desde o primeiro dia em que você chegou a esta casa, algo em você me tocou de uma forma que jamais havia experimentado. Não foi pena nem simpatia pela sua situação. Foi admiração genuína pela sua força interior, sua bondade natural, sua capacidade de manter a dignidade, mesmo sendo tratada injustamente. Sei que nossa situação é complicada." Dr. Rafael continuou, sua mão encontrando a minha no escuro fragante da noite tropical. "Sei que existem diferenças sociais aparentemente intransponíveis. Sei que sou casado e que você está numa posição vulnerável trabalhando para minha família. Mas também sei que não posso mais fingir que não sinto o que sinto por você." Suas palavras eram exatamente o que meu coração queria ouvir, mas minha mente racional gritava todos os obstáculos e perigos que esse sentimento representava. "Dr. Rafael." Comecei tentando manter alguma propriedade na situação, mas ele me interrompeu com gentileza. "Para você, quando estivermos sozinhos, eu não quero ser doutor de nada. Quero ser apenas Rafael, o homem que se apaixonou perdidamente pela mulher mais íntegra e corajosa que já conheceu." O perfume dos jasmins misturado ao aroma da terra molhada criava uma atmosfera quase mágica. E por um momento esqueci todas as complicações e me permiti simplesmente sentir a felicidade de ser amada e desejada por alguém que respeitava profundamente. A revelação dos sentimentos mútuos criou uma nova dinâmica secreta que tornava cada dia simultaneamente mais doce e mais tenso.
Rafael e eu começamos a nos encontrar regularmente nos jardins após o jantar, conversando sobre nossos sonhos, medos, planos para um futuro que parecia impossível, mas que não conseguíamos parar de imaginar. Ele me contou que seu casamento havia sido arranjado pelos pais para resolver dívidas de jogo do pai de Valentina, que nunca houve amor verdadeiro entre eles, apenas conveniência social e financeira. Quando descobri sobre a condição mental de Valentina, senti compaixão e responsabilidade médica. Ele confessou numa noite estrelada. Mas jamais senti o que deveria sentir por uma esposa. Com você, descobri o que significa amar de verdade. O que significa querer proteger e honrar alguém, não por obrigação, mas por escolha livre e alegre. Nossas conversas eram interrompidas frequentemente por beijos tímidos, que gradualmente se tornaram mais apaixonados, criando uma intimidade emocional e física que nos sustentava durante os dias difíceis de fingimento e separação forçada. Enquanto vivia esse romance secreto que preenchia meu coração de alegria perigosa, continuei coletando evidências meticulosas sobre os crimes de Dona Valentina. Fotografei documentos usando uma câmera emprestada discretamente por Rafael. Anotei datas e valores em um caderno que escondia no forro do meu colchão. Registrei conversas gravando-as mentalmente, com precisão de secretária judicial. Cada nova descoberta confirmava a extensão devastadora do esquema criminoso. Organizações de caridade fantasmas, eventos beneficentes fraudulentos, desvios de recursos públicos destinados a programas sociais. Valentina havia transformado a generosidade da comunidade numa fonte pessoal de enriquecimento, traindo a confiança de doadores bem-intencionados e condenando à miséria contínua as famílias que deveriam ser beneficiadas. Sabia que em breve teria que tomar uma decisão definitiva: expor publicamente todos esses crimes e enfrentar as consequências pessoais e sociais, ou continuar vivendo nessa situação insustentável que me corroía moralmente a cada dia que passava. O destino, porém, tinha outros planos para mim. Planos que se manifestaram através de uma visita completamente inesperada que mudaria radicalmente minha situação financeira e social. Era uma manhã ensolarada de janeiro quando Dona Adelaide me chamou para receber um visitante no salão principal. Algo que jamais havia acontecido em todo o tempo que trabalhava na mansão. Um homem elegante de meia-idade, vestindo terno preto impecável e carregando uma pasta de couro fino, me esperava de pé ao lado da janela que dava para os jardins. Senhorita Esperança Santos, ele disse, se apresentando formalmente. Sou o doutor Marcos Pereira, advogado especializado em sucessões da família Silveira. Venho comunicar-lhe uma herança substancial que lhe foi deixada por sua tia-avó paterna, Dona Carmen Silveira, que faleceu recentemente em São Paulo. Minha mente não conseguia processar a informação. Uma herança, tia-avó, família paterna? Eu sempre havia acreditado que meu pai era o homem simples que criara minha mãe no interior. Nunca havia questionado minha ascendência além dessa verdade aparente. A propriedade inclui uma fazenda produtiva de 300 hectares nos arredores de Joinville, uma residência na cidade, investimentos bancários consideráveis e, seguindo os desejos expressos da falecida, fundos específicos destinados exclusivamente à criação de uma instituição de caridade legítima na região. Dr. Pereira continuou, entregando-me uma carta lacrada com cera vermelha. Dona Carmen deixou instruções detalhadas sobre como deseja que os recursos sejam utilizados e uma carta pessoal explicando as circunstâncias que a levaram a incluí-la em seu testamento. Com mãos tremendo visivelmente, abri a carta e li as palavras que mudariam para sempre minha compreensão sobre minha própria identidade. Minha querida sobrinha neta Esperança. Descobri sua existência através de investigações familiares que conduzi nos últimos anos. Sei das injustiças que enfrentou, da pobreza em que foi criada e das qualidades excepcionais de caráter que desenvolveu, apesar das dificuldades.
Você é filha de meu sobrinho Augusto Silveira, que cometeu o erro imperdoável de abandonar sua mãe quando descobriu a gravidez. Use esta herança para corrigir os erros que nossa família cometeu e para ajudar aqueles que, como você, nasceram em circunstâncias desfavoráveis, mas possuem potencial para transformar o mundo ao seu redor. A notícia da herança se espalhou pela mansão como fogo em capim seco, criando reações dramáticas em cada membro da família. Dona Valentina ficou visivelmente perturbada, caminhando nervosamente pelos corredores, murmurando frases desconexas sobre empregadas que não conhecem seu lugar e mudanças perigosas na ordem natural das coisas. Sua agitação era tão intensa que Dr. Rafael começou a se preocupar seriamente com seu estado mental, observando-a com atenção médica profissional. Dona Adelaide reagiu com uma mistura de surpresa e satisfação que me intrigou. Talvez seja a justiça divina se manifestando, criança. Ela disse com lágrimas nos olhos. Sua tia-avó sempre foi uma mulher de sabedoria excepcional. Se ela escolheu você para carregar o legado da família Silveira, deve ter tido razões muito sólidas. Dr. Rafael me encontrou nos jardins naquela noite com lágrimas de alegria brilhando em seus olhos verdes. Esperança, você percebe o que isso significa? Agora tem recursos próprios para expor os crimes de Valentina e também para corrigi-los através de sua própria instituição de caridade. Pode transformar uma injustiça histórica numa força para o bem. Com a herança veio não apenas independência financeira, mas também a responsabilidade esmagadora de usar esses recursos de forma digna da confiança que Dona Carmen havia depositado em mim. Os fundos eram suficientes para criar uma instituição de caridade que funcionasse por décadas, mas também representavam a expectativa de que eu me tornasse uma líder comunitária, capaz de administrar recursos significativos e tomar decisões que afetariam a vida de centenas de famílias. A descoberta sobre minha verdadeira paternidade me deixava simultaneamente orgulhosa e confusa. Orgulhosa por pertencer a uma família de posses e prestígio, mas confusa sobre por que havia sido abandonada à pobreza se meu pai biológico tinha condições de me proporcionar vida melhor. Doutor Pereira me explicou que Coronel Augusto Silveira era uma figura controversa na política regional. Um homem poderoso, mas de reputação questionável, que havia acumulado riqueza através de métodos nem sempre éticos. Sua mãe provavelmente o protegeu dele, não dele para você. O advogado sugeriu com diplomacia cuidadosa. A transformação da minha situação pessoal coincidiu com a intensificação dos problemas psicológicos de Dona Valentina. Suas mudanças de humor se tornaram mais frequentes e dramáticas, alternando entre períodos de lucidez aparente e episódios de confusão total, onde ela não parecia reconhecer as pessoas ao seu redor. Dr. Rafael começou a documentar esses episódios com cuidado médico, percebendo padrões que confirmavam suas suspeitas sobre transtorno dissociativo. É como se existissem duas Valentinas completamente diferentes. Ele me explicou uma noite. Uma que genuinamente não se lembra dos crimes cometidos pela outra. Essa revelação complicava drasticamente meus planos de exposição pública. Como poderia denunciar publicamente uma mulher que estava claramente doente? Ao mesmo tempo, como poderia permitir que os crimes continuassem prejudicando famílias inocentes? A situação exigia uma solução mais nuançada que simples vingança ou justiça punitiva. Dona Adelaide me surpreendeu ao pedir uma conversa privada em seus aposentos elegantes. Um ambiente íntimo decorado com retratos de família que contavam gerações de história. Sente-se, criança, ela disse apontando para uma poltrona de veludo azul. Há verdade sobre esta família que você precisa conhecer antes de tomar decisões importantes sobre nosso futuro. O que ela me revelou naquela tarde mudou completamente minha compreensão sobre toda a situação. Valentina começou a mostrar sinais de instabilidade mental logo após nosso casamento, mas a família dela
escondeu o histórico de doença psiquiátrica para garantir a união financeiramente vantajosa. Ela confessou com voz pesada de culpa. Rafael não sabia de nada quando aceitou o casamento arranjado. Descobriu a verdade só depois que era tarde demais para voltar atrás, sem causar escândalo social devastador. Ela pausou, observando minha reação cuidadosamente. Os crimes de Valentina começaram há 2 anos, durante um período particularmente severo de sua doença. A personalidade alternativa que emerge durante as crises é quem planeja e executa as fraudes. A Valentina normal genuinamente não se lembra de nada. Há mais uma coisa que você precisa saber. Dona Adelaide continuou, sua voz se tornando ainda mais suave e confidencial. Rafael está apaixonado por você há muito mais tempo do que você imagina. Já antes de você descobrir os crimes, ele vinha planejando formas de terminar o casamento e encontrar uma vida mais autêntica. Meu coração disparou com essa confirmação, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio antes que eu pudesse responder. Ele é um homem íntegro, que jamais abandonaria uma esposa doente por motivos egoístas. Mas se vocês encontrassem uma forma de cuidar adequadamente de Valentina, enquanto constroem uma vida juntos, eu daria minha bênção completa a essa união. Suas palavras eram exatamente o que eu precisava ouvir. A permissão e a aprovação que tornavam possível sonhar com um futuro ao lado de Rafael, sem me sentir uma destruidora de famílias. Use sua herança com sabedoria, menina. Transforme essa tragédia familiar numa oportunidade de redenção para todos nós. Com o apoio de Dona Adelaide e a orientação jurídica de Dr. Pereira, comecei a estruturar um plano abrangente que abordaria simultaneamente os crimes de Dona Valentina, seu tratamento médico adequado e a criação da instituição de caridade que corrigiria os danos causados por suas fraudes. A solução envolvia a internação voluntária em uma clínica psiquiátrica especializada em São Paulo, restituição gradual dos valores roubados através de vendas de propriedades familiares e transferência da administração financeira para Dr. Rafael, sob supervisão judicial. Era um plano complexo que exigia coordenação cuidadosa entre profissionais médicos, jurídicos e assistentes sociais, mas oferecia a possibilidade de justiça sem vingança, correção sem destruição total. Rafael se mostrou completamente favorável. É a solução mais humana e eficaz possível, ele disse quando apresentei os detalhes. Permite que Valentina receba o tratamento que precisa, enquanto garantimos que as vítimas de seus crimes sejam compensadas adequadamente. O Festival Religioso Anual de Joinville se aproximava rapidamente. Um evento tradicional que reunia toda a comunidade para celebrar a fé e a solidariedade social. Durante décadas, essa ocasião servia como palco para que as famílias abastadas da região demonstrassem publicamente sua generosidade através de doações ostensivas e discursos grandiosos sobre responsabilidade social. Era a oportunidade perfeita para expor os crimes de forma construtiva, apresentando não apenas as denúncias, mas também soluções concretas para reparar os danos causados. Planejei cada detalhe meticulosamente com Rafael, Dr. Pereira e, surpreendentemente, com Dona Adelaide, que havia se tornado minha aliada mais fervorosa. Prefiro enfrentar a vergonha da verdade do que continuar vivendo nas mentiras que envenenam nossa alma familiar, ela declarou com determinação tocante. Na noite anterior ao festival, Dona Valentina teve uma de suas crises mais severas, alternando entre personalidades de forma dramática e assustadora, confirmando a urgência de seu tratamento médico especializado. O dia do festival amanheceu com sol radiante e temperatura agradável, condições perfeitas para o grande evento que acontecia na Praça Central de Joinville. A multidão incluía centenas de famílias, comerciantes prósperos, autoridades municipais, representantes da Igreja Católica e Protestante e delegações de cidades vizinhas que vinham prestigiar as celebrações anuais. Tradicionalmente, as famílias mais ricas faziam discursos
elaborados sobre suas contribuições caridosas, sendo aplaudidas e homenageadas publicamente como pilares da comunidade cristã. Quando chegou o momento da família Cardoso se apresentar, eu subi ao palanque decorado com flores e fitas coloridas, no lugar de Dona Valentina, que estava sendo cuidada discretamente por enfermeiros especializados numa pensão próxima. O silêncio que se instalou na multidão foi absoluto e carregado de expectativa. Meu nome é Esperança Santos. Comecei com voz que tremia, inicialmente, mas rapidamente ganhou força e clareza. E até a semana passada eu era empregada doméstica da família Cardoso. Estou aqui hoje para falar sobre a diferença entre verdadeira caridade cristã e falsa generosidade que explora a bondade alheia. Durante os 40 minutos seguintes, apresentei uma exposição completa e documentada do esquema fraudulento, mostrando evidências fotográficas, lendo trechos de documentos bancários e revelando valores específicos que haviam sido desviados ao longo dos 2 últimos anos. Mais importante, anunciei a criação imediata da Fundação Esperança, uma instituição de caridade completamente transparente que devolveria cada centavo roubado às famílias lesadas e estabeleceria programas permanentes de assistência social, educação básica e cuidados médicos gratuitos. A reação da multidão evoluiu gradualmente do choque inicial para a indignação justificada e, finalmente, para a esperança renovada, quando compreenderam que os crimes estavam sendo não apenas expostos, mas também corrigidos de forma construtiva. Famílias que haviam sido enganadas se manifestaram espontaneamente, confirmando minha denúncia e oferecendo apoio público à nova iniciativa. Autoridades presentes prometeram investigação policial completa e supervisão contínua das atividades caritativas na região. O momento mais emocionante do dia chegou quando o Dr. Rafael subiu ao palanque para se juntar a mim, diante da multidão expectante. Com voz clara que carregava convicção absoluta, ele renunciou publicamente aos privilégios sociais de sua família em favor da justiça e da verdade. Esta mulher extraordinária me ensinou que o amor verdadeiro se manifesta através da coragem de enfrentar injustiças, mesmo quando isso significa sacrificar conveniências pessoais. Ele declarou, olhando diretamente em meus olhos, enquanto falava para centenas de pessoas presentes. Valentina Cardoso está doente e receberá o melhor tratamento médico disponível. Mas isso não diminui nossa responsabilidade de corrigir os erros cometidos durante sua enfermidade. Então, para minha surpresa e alegria completas, ele se ajoelhou no palanque e declarou: "Por isso anuncio meu compromisso de casamento com Esperança Santos, assim que as questões legais pendentes forem resolvidas adequadamente." A multidão explodiu em aplausos entusiásticos, que duraram vários minutos, e senti que toda a humilhação, dor e incerteza que havia enfrentado valeram completamente a pena para chegar àquele momento de redenção pública e reconhecimento social. Os meses que se seguiram ao festival foram de transformação radical em todos os aspectos da minha vida e da comunidade de Joinville. A Fundação Esperança se tornou rapidamente uma referência regional em assistência social transparente e eficaz, não apenas distribuindo recursos financeiros, mas criando programas inovadores de educação profissional, cuidados médicos preventivos e desenvolvimento comunitário sustentável. A antiga mansão dos Cardoso foi convertida numa escola modelo para crianças carentes, com salas de aula modernas, biblioteca bem equipada, laboratórios de ciências e oficinas de artes e ofícios. Dona Adelaide abraçou o projeto com entusiasmo juvenil, tornando-se uma espécie de avó universal para todas as crianças que frequentavam a escola. Finalmente, esta casa serve ao propósito que Deus sempre pretendeu. Ela dizia frequentemente, observando com alegria genuína as crianças brincando nos jardins que antes eram reservados apenas para a contemplação silenciosa da elite social. Dr. Rafael deixou sua clínica particular lucrativa para trabalhar integralmente na fundação
estabelecendo o primeiro centro de saúde comunitária gratuito da região. Sua decisão causou algumas críticas entre seus antigos colegas médicos, que consideravam o abandono da medicina privada um desperdício de talento e oportunidades financeiras. Mas ele se mostrava completamente realizado com o novo trabalho. Finalmente estou usando minha formação médica para o propósito que sempre deveria ter tido. Ele me dizia nas noites em que voltava especialmente cansado, mas visivelmente satisfeito, após atender dezenas de pacientes que jamais teriam acesso a cuidados médicos de qualidade. Nosso relacionamento se aprofundou através desse trabalho conjunto, criando uma intimidade baseada não apenas em atração física e emocional, mas em propósito compartilhado e valores compatíveis que fortaleciam nossa união a cada desafio superado. Dona Valentina mostrou progressos significativos em seu tratamento psiquiátrico na Clínica Especializada de São Paulo. Após 6 meses de terapia intensiva e medicação adequada, os episódios dissociativos se tornaram raros e controlados. Durante seus períodos de lucidez, expressava arrependimento genuíno pelos crimes cometidos durante as crises, mesmo não se lembrando especificamente dos detalhes. Sei que causei muito sofrimento, mesmo que não me lembre de ter feito essas coisas terríveis. Ela me disse durante uma das visitas que Rafael e eu fazíamos mensalmente à clínica. Agradeço por terem encontrado uma forma de me ajudar em vez de simplesmente me punir. Sua recuperação gradual permitiu que ela participasse de algumas atividades da fundação através de trabalhos manuais que ajudavam sua terapia ocupacional, criando uma forma construtiva de contribuir para a reparação dos danos que havia causado involuntariamente. O processo legal para dissolver o casamento de Rafael e Valentina foi conduzido com discrição e sensibilidade, levando em consideração sua condição médica e a necessidade de proteger sua dignidade durante a recuperação. Doutor, Pereira conseguiu estruturar um acordo que garantia cuidados médicos vitalícios para Valentina, restituição completa dos valores roubados através da venda de propriedades familiares desnecessárias e liberdade legal para Rafael reconstruir sua vida pessoal. O processo demorou 8 meses, durante os quais Rafael e eu mantivemos nosso relacionamento em bases respeitosas e pacientes, aguardando a resolução legal antes de oficializar nossa união. Esse período de espera fortaleceu ainda mais nossos sentimentos, demonstrando que nossa conexão transcendia a atração física ou conveniência social, para se basear em respeito mútuo genuíno e compatibilidade profunda de valores e objetivos de vida. Coronel Augusto Silveira, meu pai biológico, apareceu inesperadamente em Joinville 3 meses após o festival, procurando um encontro comigo que eu aguardava com mistura de curiosidade e apreensão. Era um homem imponente de 60 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, bigode espesso e olhos que revelavam décadas de exercício do poder político e econômico. Nossa conversa aconteceu na biblioteca da antiga mansão, num ambiente que parecia apropriado para discussões sobre família e herança. Esperança. Ele começou com voz grave carregada de emoção mal contida. Venho pedir perdão por ter abandonado sua mãe quando descobri a gravidez e por ter permitido que você crescesse na pobreza quando eu tinha condições de oferecer vida muito melhor. Suas palavras eram sinceras, mas eu senti necessidade de compreender suas motivações antes de conceder qualquer tipo de perdão. Era jovem e covarde. Coronel Silveira continuou, preocupado apenas com minha carreira política e minha reputação social. Não compreendi que estava abandonando não apenas uma mulher que amava genuinamente, mas também uma filha que poderia ter me dado propósito real na vida. Ele descreveu como havia acompanhado discretamente minha trajetória através de investigadores particulares, sabendo sobre minha situação precária, mas não tendo coragem de intervir por medo de complicações políticas. Quando soube sobre sua herança e sobre o que você fez com esses recursos, senti orgulho misturado com vergonha profunda.
Você se tornou a pessoa que eu deveria ter sido. Fez o bem que eu deveria ter feito. Ofereceu seu apoio político e financeiro às iniciativas da Fundação, prometendo usar sua influência para expandir os programas sociais para outras regiões do estado. Aceitei sua colaboração, mas deixei claro que o perdão pessoal levaria tempo e dependeria de suas ações futuras, não apenas de palavras arrependidas. O casamento de Rafael e meu aconteceu numa cerimônia simples, mas profundamente significativa, na capela improvisada da antiga mansão, agora transformada em coração da escola comunitária. A cerimônia foi presidida pelo padre local, que havia apoiado publicamente nossa causa durante o festival e se tornara um defensor entusiástico dos programas da Fundação. Dona Adelaide nos abençoou com lágrimas de felicidade, declarando que finalmente via amor verdadeiro e propósito nobre naquela casa, que por tantos anos havia sido palco de aparências vazias e segredos vergonhosos. As crianças da escola decoraram o local com flores colhidas nos jardins que eu mesma havia cuidado quando era empregada doméstica, criando uma atmosfera de alegria genuína que contrastava dramaticamente com os eventos sociais artificiais que a mansão costumava abrigar. Centenas de famílias que haviam sido ajudadas pela Fundação vieram celebrar conosco, transformando nossa união pessoal numa festa comunitária que celebrava não apenas nosso amor, mas a transformação social que havíamos conseguido realizar juntos. Nossa lua de mel foi uma viagem pelas comunidades rurais do interior catarinense, visitando famílias que haviam se beneficiado dos programas da Fundação e identificando novas necessidades que poderíamos atender com futuras expansões de nossos serviços. Era uma forma não convencional de celebrar o casamento, mas perfeitamente adequada aos nossos valores e prioridades compartilhados. Rafael se mostrava constantemente impressionado com minha capacidade de me conectar instantaneamente com pessoas de todas as idades e backgrounds sociais, enquanto eu admirava sua habilidade de diagnosticar rapidamente problemas de saúde comunitária e propor soluções práticas e sustentáveis. Somos uma equipe perfeita, ele me disse numa noite estrelada enquanto descansávamos numa pousada simples no interior. Você traz o coração e a intuição. Eu trago o conhecimento técnico e a experiência médica. Juntos podemos realizar muito mais do que qualquer um de nós conseguiria sozinho. Os anos seguintes trouxeram crescimento constante, tanto para nossa família pessoal, quanto para nossos projetos sociais. Rafael e eu tivemos 3 filhos maravilhosos. Carmen, nomeada em homenagem à tia-avó que tornou tudo possível. Augusto, uma forma de reconciliação com meu pai biológico. E Rosa, uma homenagem à minha mãe do interior, que me criou com tanto amor apesar das dificuldades. Nossos filhos cresceram entendendo desde pequenos que privilégio significa responsabilidade social, participando ativamente dos programas da Fundação de acordo com suas idades e habilidades. A Fundação Esperança se expandiu para 17 cidades do sul do Brasil, sempre mantendo os princípios de transparência absoluta, dignidade humana e desenvolvimento sustentável que motivaram sua criação. Implementamos programas de microcrédito para pequenos empreendedores, escolas técnicas para jovens carentes, clínicas móveis para comunidades rurais isoladas e cooperativas agrícolas que transformaram a economia de regiões inteiras. Dona Adelaide viveu até os 95 anos, mantendo-se ativa e lúcida até os últimos meses de vida. Tornou-se uma figura legendária na comunidade, sendo carinhosamente chamada de Vovó Adelaide por centenas de crianças que